Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Olá, humanos e exáticos. Mais uma vez, Marcos aqui. Espero que todos estejam bem. Na nossa equação de humanas de hoje, vamos fazer uma breve análise sobre a invasão da Rússia na Ucrânia. Porque em pleno século XXI, o presidente russo Vladimir Putin ignorou toda a diplomacia internacional e invadiu a Ucrânia de forma violenta. Vamos compreender essa questão? Vem comigo! Não vai embora, fica um pouco mais. Ninguém sabe Equação de humanos. Criada em 1949, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, tinha como principal objetivo estratégico impedir a expansão da União Soviética rumo à Europa Ocidental. Trocando em miúdos, a OTAN foi fundada com a motivação de ser uma oposição aos regimes socialistas existentes no leste europeu. Em resposta à criação da OTAN, a União Soviética criou, em conjunto com outros países do leste europeu, o Pacto da Varsóvia em 1955. O Pacto da Varsóvia acabou com a dissolução da União Soviética em 1991. A OTAN perdura até nossos dias, com interesses estratégicos diferentes. Atualmente, a OTAN está consolidada como a principal aliança militar do mundo, com um enorme poder de mobilização bélica. Nas últimas décadas, a OTAN cresceu demais. Tem países membros em 3 diferentes continentes: América, Ásia e Europa. Os interesses da OTAN influenciam outras áreas fora do âmbito militar, com destaque para a área econômica. Ali no papel, nos documentos, a OTAN busca garantir a liberdade e a segurança dos seus países membros. Então essa guerra entre Rússia e Ucrânia tem a ver com a OTAN, né, professor? Tem tudo a ver com a OTAN. A expansão da OTAN rumo ao leste europeu nas últimas décadas criou um dilema estratégico entre a Rússia e as potências ocidentais representadas pelos Estados Unidos. Nos últimos 10 anos, o presidente russo Vladimir Putin mudou a postura em relação à OTAN, apelando inclusive para manter o que ele considera a zona de influência russa. As demandas de Putin em relação à expansão da OTAN é uma reclamação antiga que existe desde o período Boris Yeltsin. Desde o fim da Guerra Fria, a OTAN mudou seu propósito de uma aliança para se proteger da União Soviética, passando a ser uma aliança que servia aos interesses norte-americanos na região. Em 1999, por exemplo, a Polônia e a Hungria ingressaram na OTAN. Mesmo foi feito por outros países, como Letônia, Estônia, Lituânia, Bulgária, Romênia, Eslováquia e Eslovênia em 2004. Todos esses países tinham regimes comunistas na chamada Cortina de Ferro, criada na Guerra Fria. À medida que os anos 2000 avançaram, e no contexto histórico de guerra ao terror, o presidente norte-americano George W. Bush incentivava os países do leste europeu a entrarem na OTAN como uma pré-condição para ingressarem na União Europeia. Tá vendo o joguinho sujo dos americanos nessa área de influência? É nítido desde o fim da Guerra Fria que a OTAN mudou seus propósitos. De uma aliança criada para se proteger contra a União Soviética, passou a ser uma aliança para garantir mais apoio aos Estados Unidos ali no continente europeu. E a Ucrânia se interessou na OTAN, professor? Foi um interesse próprio? Vamos dizer assim que a Ucrânia foi sendo seduzida pelos Estados Unidos a fazer parte da OTAN. De certa forma, os Estados Unidos se utilizaram do neonazismo e da extrema-direita ucraniana para isolar a Rússia.
Um atentado em uma sede sindical em Odessa, Ucrânia, foi o estopim para uma guerra civil. Esse atentado foi provocado por militantes de um movimento de extrema-direita chamado de Euromaidan, grupo esse também que contava com integrantes inspirados no nazismo. A partir desse fato, começou uma guerra civil violenta na Ucrânia, entre os nacionalistas e os pró-russos. O próprio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intensificou as provocações militares na região de Donbass. O fato é que existia uma pressão interna e externa para a guerra civil ucraniana. E a pressão interna vinha de grupos da extrema-direita, de grupos influenciados pelo nazismo, que apoiavam ideologicamente e militarmente essa guerra civil na Ucrânia. E a pressão externa vinha de quem? Adivinha que eu te dou uma mariola. A pressão externa vinha justamente dos Estados Unidos da América e da União Europeia. As manifestações e protestos na Ucrânia começou no governo anterior, quando o presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovych, não assinou um amplo acordo de parceria com a União Europeia, apesar de anos de negociação para a Ucrânia integrar o bloco de 28 países europeus. Insatisfeitos, milhares de ucranianos que eram a favor da assinatura do acordo com a União Europeia foram às ruas. A partir daí, o Kremlin começou a posicionar tropas e equipamentos na fronteira com a Ucrânia, alegando o descumprimento de tratados de paz anteriores e da possível necessidade de defender a Rússia e seus cidadãos ali de uma possível agressão. Os Estados Unidos não esconderam sua predileção pela Ucrânia, mesmo que ela estava infestada de grupos neonazistas e de grupos de extrema-direita. Os Estados Unidos e a União Europeia foram meio imprudentes nessa história de seduzir, de trazer para si a Ucrânia, um país com grande fronteira com a Rússia. Imagina você que ali na barreira do Vasco, você, jovem empreendedor, abrisse um bar para passar jogos do Flamengo. Não daria muito certo, correto? Convidar a Ucrânia para a OTAN, apesar de sua soberania, foi um passo totalmente imprudente, porque estavam deixando de lado a opinião da poderosa Rússia, que sempre influenciou aquela área militarmente, culturalmente e economicamente. Esse movimento no tabuleiro de xadrez da geopolítica foi arriscado. Estamos vendo agora uma das principais consequências, que é essa guerra que está acontecendo. E eu aqui em pleno Rio de Janeiro, num calor danado, tendo que me preocupar com mais uma prova, com mais uma matéria, com mais uma guerra que eu não sei. Eu vou, vai cair na prova. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma equação de humanas. E hoje podemos afirmar que a causa estrutural dessa guerra é um conflito geopolítico entre os Estados Unidos, a Rússia e a União Europeia pela delimitação de suas esferas de influência no leste da Europa. As agendas opostas do presidente Putin e dos ucranianos que buscam uma aproximação com o Ocidente levou à violenta agressão russa. É triste ver a história se repetir como tragédia. Vamos acompanhar o desenrolar desse conflito mundial. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa breve análise sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.